Agora sim, devidamente ao vivo, para as nossas super lives aí. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Por favor, me dê aquele feedback, por favor. E aí, pessoal, a Valéria tá aí. Maitê, grande Maitê. Maitê, eu tenho que fazer a live com você, mas eu recebi ordens da chefia que essa semana, a que passou e aqui eu tô fazendo agora, eu preciso fazer lives todos os dias. Então, a partir de semana que vem eu tô livre, tá? Ó, já vou pedir para que vocês apertem aqui no aviãozinho e envie aí para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, envia para todo mundo aí, porque hoje tem live, hoje é dia de live, e a gente vai falar de um tema bem legal aí, que é o problema do perfeccionismo, tá? Vai ficar salvo assim, digita tudo aqui no meu Instagram e também vai para o YouTube. Então eu tô gravando com 2 câmeras ao mesmo tempo, essa que você está me vendo aqui e essa aqui em cima, tá? Então já vai também direto para o YouTube, você vai poder escolher por onde você assiste. Então vai lá, vai no aviãozinho, já manda aí para um pessoal. E aí, André, beleza? Cara, já manda para um pessoal aí pra gente bater um papo hoje sobre esse assunto que vai ser bem legal, certo? Vamos falar mal do perfeccionismo, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me dê aquele feedback, por favor, pra gente já começar o nosso papo de hoje. Se meu áudio e meu vídeo estiver bom, eu já vou começar aqui dando as cartas, ok? Então, por favor, me dê esse feedback e aí a gente já começa, tá? Tema de hoje: o problema do perfeccionismo. Vamos lá, vamos lá. O André falou que tá bom, então eu acredito no André. Vamos nós no nosso caminho. Vamos começar a gente entendendo uma coisa. E aí, Leila, tudo bem? Leilane. Somos chamados ao aperfeiçoamento, ok? Somos chamados ao aperfeiçoamento. Só que ser chamado ao aperfeiçoamento é diferente. E aí, Maísa, tudo bem? Quanto tempo? É diferente de ser perfeccionista, tá? Quando nós falamos que nós somos chamados ao aperfeiçoamento, eu quero que vocês entendam o seguinte, que nós temos uma, digamos assim, vocação primeira de se aperfeiçoar. Liana, tudo bem? De se aperfeiçoar. Eu preciso melhorar como pessoa. Eu preciso crescer como pessoa. Me desenvolver, certo? A maturidade, o servir, o melhorar e avançar. Sempre quando eu falo dessa dinâmica de aperfeiçoamento, eu estou querendo chamar vocês para a dinâmica de ser melhor pessoa, certo? Melhor pessoas. Somos chamados diretamente a sermos melhores pessoas, ok? Se a gente perceber em vários erros que a gente teve durante a nossa vida, vê claramente, porque se eu fosse uma pessoa melhor ali, eu não erraria assim. Se eu fosse melhor, eu não cometeria aquele erro. Então, somos chamados a se aperfeiçoar. Para quê? Para justamente se relacionar melhor com a vida, comigo mesmo, com os outros, com as minhas circunstâncias, certo? Então, quando a gente pensa na ideia do chamado ao aperfeiçoamento que todos nós recebemos, é algo que ou a gente faz isso para crescer, ou a gente faz isso para desenvolver, ou a gente vai viver na dinâmica do esgoto, né, do pântano do castelo. Né? Não sei se vocês já viram, uma vez estava conversando com um psicólogo e estava falando sobre o castelo de Santa Teresa d'Ávila, tem um livro sobre isso, né? Castelo Interior Moradas, o nome do livro. E ela começa falando que antes de entrar no castelo tem um pântano. E a gente pensando, eu estava conversando com ele, quantas pessoas ficam no pântano? Então, quando eu me recuso ao aperfeiçoamento, eu vivo no pântano. E para quem já assistiu Pica-Pau, quem que fica no pântano? Quem fica no pântano é justamente o monstro do pântano, né? Ou o jacaré que fica em volta do castelo. Não é alguém desenvolvido, não é alguém
saudável, certo? Então, se a gente abandona a dinâmica do aperfeiçoamento, seremos uma caricatura de ser humano. Seremos uma caricatura de algo. Ok? Ok? Certo? Então precisamos obedecer esse chamado, lutando com as nossas forças, percebendo que se hoje o máximo que eu consigo dar é 5, é 5. Se o máximo que depois que eu posso dar é 7, é 7. Entendendo bem o contexto, certo? Entendendo muito bem esse contexto, mas visando essa ideia do aperfeiçoamento pessoal. Ok? Aqui está um ponto importante. Então, quando a gente fala de, eu quero servir melhor, Rafael, eu quero ter mais paciência, eu quero fazer boas escolhas na minha vida, a gente tem que direcionar o nosso desenvolvimento necessariamente para a dimensão do aperfeiçoamento pessoal. Somos chamados à perfeição, certo? Rafael, mas isso é muito exagero. Isso é uma cobrança excessiva em cima de nós mesmos. Meus amigos, quando eu falo que nós somos chamados à perfeição, a gente vai entender que nós somos chamados à perfeição exatamente no lugar onde nós estamos. Quando eu falo que nós somos chamados à perfeição, é justamente que aquele que aceita o aperfeiçoamento pessoal aceita a luta pela vida, aceita a luta por se aperfeiçoar, aceita a luta de levantar depois das quedas. Aquele que assume o compromisso de se aperfeiçoar não vive uma vida falando assim, não vou ter nenhuma queda, não vou ter nenhuma decepção, não vou ter nenhuma frustração, não vou ter nenhum problema financeiro em algum momento. Ele vai lutar para não ter, mas se tiver, ele vai lutar para suportar o momento que precisa ser suportado e avançar o quanto for possível dentro daquela circunstância. Aqui a gente está falando de alguém que decidiu se aperfeiçoar, que decidiu fazer da vida uma vida que entra no castelo. Uma vida que entra na primeira morada, que quer entrar na segunda, que quer entrar na terceira, que vai lutando. Usando a própria força dentro do que é possível para crescer. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, mas ninguém é perfeito. Na verdade, muitas pessoas que falam isso estão usando desculpa para permanecer na mesma mediocridade de sempre, mas usa uma desculpa para validar aquela mediocridade. E, meus amigos, que possamos de uma vez por todas parar de validar a nossa mediocridade. Parar de validar aquilo que em nós é ruim, que nós é trevas. Entende? O que é ruim em nós é ruim. Porque se eu justifico, se eu faço alguma coisa para justamente olhar para essa situação e tipo, eu vou aceitar minha mediocridade, ponto final. Que vida é essa? Entende? Que vida eu vou levar se eu justifico a minha mediocridade? Na fala com os outros, em qualquer lugar. Caramba, hoje eu tô chique aqui, hein? O Ítalo Marcelo tá aqui. Abraço, Ítalo. Que vida eu vou querer levar se eu, de alguma maneira, autorizo, dou créditos à minha mediocridade? Certo? Nenhum. Então não adianta fugir. Nós somos chamados ao aperfeiçoamento. Nós somos chamados a essa dinâmica de ser perfeito. Só que não é uma fixação, não é uma neurotização desse processo, de jeito nenhum. Tem muita gente que quer, não, eu tenho que ser perfeito, aí o cara ele vive assim, né? Ele bebe água em 3 segundos, como se o processo de aperfeiçoamento fosse um processo de amor à vida. Entende? Esse é o ponto. Um processo de aperfeiçoamento pessoal passa por um amor à vida. Enquanto os neuróticos, eles detestam a vida. Porque eles não sabem lidar com a própria vida. Porque, no fundo, eles escondem uma própria insatisfação com a própria vida. E aí é óbvio, é o mal, é uma vida equivocada. Como eu falei, quando a gente usa a ideia do castelo lá de Santa Teresa.
que é viver no pântano. Nós não somos chamados a viver no pântano. Nós somos chamados a viver dentro do castelo. E é óbvio que isso custa em algum grau. Certo? É óbvio que isso custa. É óbvio que isso exige de você, exige de mim, exige de todos nós. E aí vem justamente essa dimensão do perfeccionismo. O perfeccionismo que vem para justamente atrapalhar todo o processo de desenvolvimento humano. Por quê? O perfeccionista, ele vai buscar confirmações radicais para a realização de algo. Então eu tenho que esperar tudo acontecer de maneira perfeita, e isso vai ser, obviamente, um problema. Sabe aquela pessoa que vai, não, tem que esperar o momento perfeito. Meus amigos, o momento perfeito é exatamente o momento em que você fez aquilo que deveria fazer. Esse é o ponto. O momento perfeito é o momento que você conseguiu fazer aquilo que você precisa. Já o perfeccionista fica esperando alguém aparecer com uma placa, né? Atenção, aqui, Joãozinho. Pode fazer que vai dar super certo. Que vida é essa? Que vida é essa? Inclusive, voltando à dinâmica das neurotizações, o mesmo cara que vai neurotizar a dinâmica de ser perfeito, ele vai neurotizar toda a dinâmica das virtudes. Então ele acha que ser perfeccionista é ser prudente. Olha como é que ele vai invertendo o castelo de uma existência saudável. Então ele não faz o bem. Porque eu sempre repito essa frase aqui, se eu não me engano, é do Roberto Marquezine, o psicólogo italiano Roberto Marquezine, que ele fala que uma vida, ele está falando da virtude da prudência, e fala que uma vida autenticamente humana é uma vida de incerteza. Então qual o problema? O problema é que o perfeccionista, ele não quer a vida. Ele quer viver com todas as certezas a todo momento. Então ele usa o perfeccionismo para justificar a preguiça, para justificar a inveja, para justificar uma espécie de que ele acha que ele vai viver para sempre aqui. Olha como é que ele é incoerente, né? Ele odeia a vida aqui, porque ele não tem o controle, mas ele acha que ele vai viver para sempre aqui, porque ele pode deixar tudo para depois, né? Imagina, né? O Ítalo entrou aqui na live. Imagina se a gente pensa lá, o Ítalo bate muito nessa tecla, quando ele fala aqui da dinâmica do servir. Imagina o perfeccionista falando assim: ah, não, né? Mas eu tenho que esperar o momento certo. Não tenho que esperar aparecer aquela oportunidade maravilhosa para fazer o meu. Que oportunidade maravilhosa é essa? Né? Sei lá, é o mendigo bater na porta do teu carro e falar assim: Senhor, você acha que agora é o momento para você me dar o dinheiro? É esse o ponto? Claro que não, né? Entende? Então, quando a gente entende que a vida ela tem essa dinâmica da incerteza, é normal. A gente vai se relacionar com ela. Certo? E aqui está um ponto importante. Então o perfeccionista, ele está justamente esperando a previsão do futuro acertada para ele, com garantias, para ele realizar algo. E como ele espera essa garantia que nunca vai vir, o que acontece? Quando ele vai tentar fazer algo, ele é um completo sem jeito. Por quê? Porque ele não viveu a vida, ele não experimentou a vida no melhor sentido da palavra. Então, como ele não fez isso porque ele está em busca de um perfeccionismo maluco, né? O que vai acontecer? Ele vai ter essa dimensão de que ele nem sabe se relacionar com nada. Então ele vai querer que o mendigo fale com ele, acene com ele, dê um sorriso para ele, faça tudo com ele, para aí sim ele fazer essa movimentação. O perfeccionista, meus amigos, é um louco. Por quê? Porque ele não se relaciona com o mundo real. Ele se relaciona com aquilo que ele imaginou. Se ele se relaciona com aquilo que ele imaginou, e a imaginação dele, como um sentido, né, não vai ter mais valor
do que a inteligência dele. Só que se ele dá esse grau de importância para essa imaginação maluca dele, inclusive hoje falei de Santa Teresa, vou falar de novo, quando ela traz a ideia da imaginação como a louca da casa. Então, se a minha imaginação me coloca como um rei, uma pessoa absolutamente certa, eu faço de mim mesmo, direto ou indiretamente, um Deus. Então o perfeccionista não acredita em Deus. O perfeccionista, ele acredita nele mesmo, que ele projeta como um Deus. Então ele nem reza para Deus, ele reza para ele. Olha que louco. Olha que perigoso quando a gente está pensando num pleno desenvolvimento de uma personalidade. Quando a gente está pensando aqui numa construção de um caráter autêntico, de deixar marca na vida, de ter uma vida concreta, de saber se relacionar, certo? Aí está o ponto. Então, meus amigos, que seja um momento de a gente aproveitar essas oportunidades que a vida está dando. É aí que está o momento perfeito. O momento perfeito é o momento que você põe a mão na massa. Ah, mas eu caí. Nossa, que novidade, né? Parece que ninguém cai, né? Caímos. Erramos. Erramos em vários graus. Erramos de forma leve, de forma pesada, decepcionamos pouco, muito. Sim. Só que se eu ficar na lama ali, quando que eu vou assumir esse caráter de eu tenho que agir na vida? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estar ativo. Efetivamente na vida, a vida efetiva e a vida afetiva alinhadas para que eu me relacione com as coisas. Aí tá o ponto. Aí tá o ponto. E é isso que as pessoas falham. As pessoas falham. E aí, Gustavo? E as pessoas falham porque elas querem esse perfeccionismo, que é estúpido. Entende? Esse perfeccionismo que quer um controle. E quer buscar justamente a confirmação de terceiros. Como que alguém vai viver dessa forma? É igual aquela dinâmica. Quem me garante que amanhã você vai estar vivo? Eu vou estar vivo. E aí eu vou perder a oportunidade. Então o perfeccionista, ele é o craque de perder as oportunidades. O perfeccionista, ele é o cara viciado em perder oportunidades. Porque em ato, ele vai construindo um hábito. E o vício é um hábito operativo ruim. Então ele cria um vício de perder tempo. Porque ele vai deixando tudo para depois. Então sabe aquela frase, né? Antes feito do que perfeito. A gente pode, né, adaptar ela aqui para nós da seguinte forma: feito e refeito para ser perfeito. A vida é isso. Eu vou fazer, eu vou refazer quantas vezes forem necessárias para chegar nesse modo perfeito. Sem neurotizar a vida, mas simplesmente por amar a vida. Por amar a vida. Por amar a Deus. Por amar a oportunidade de estar na vida que Deus nos deu. Eu faço, refaço, para ser perfeito. É isso que a vida pede de você. É isso que a vida pede de mim. É esse o ponto. E aqui que está o nosso movimento. É aqui que tem essa dimensão de ação. Rafael, mas eu caí. Mas eu tropecei. Sim. E agora você vai pegar essa movimentação, já que a vida tem esse caráter pedagógico, e vai continuar indo para frente. Certo? Quantas pessoas passaram por determinada situação ruim, de queda, de tropeço na vida, e simplesmente não desistiram? Então a gente tem que
parar de direcionar a nossa luz, vamos dizer assim, para rua sem saída, né? A gente tem que ir pro horizonte, pô, para seguir nessa direção, né? Eu falei, acho que semana passada, com alguns pacientes sobre isso. Ah, não estou num momento muito bom na minha vida, não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Pô, se você está dentro do túnel e você quer enxergar a luz no fim do túnel, o que você tem que fazer? Andar, seguir, avançar. Mas se eu não ficar parado ali, o pessoal não vai falar assim, não, ó, o Joãozinho não tá vendo o fim do túnel, não. Vamos quebrar aqui o túnel para ele, afinal de contas ele é especial, né, meus amigos? Essa necessidade de se tornar especial e de alguma maneira você querer movimentações exclusivas para você. O mundo tem que parar para você, para se adaptar a você. Que vida é essa? De novo, a pergunta: que vida é essa? Como se desenvolve assim? Até quando, até quando a gente pensa numa criança, quantas vezes a criança tá ali num lugar e a mãe fala ou o pai fala, ele vai cair lá, né? A pessoa, não, deixa ele cair, que ele aprende. Se você o tempo inteiro for botar uma almofadinha embaixo do teu filho, o dia que ele cair de cara no chão, ele não levanta nunca mais. Inclusive, isso é um problema da geração, né? Uma geração que. Aquela famosa soltou pipa no apartamento, né? Jogou bolinha de gude no carpete, né? Aí quando vai pra fora soltar pipa, que tem outras pipas, vai lá e corta ele e chora, né? Fica com medo, né? Meu Deus, que mundo violento é esse? E agora, o que eu faço? O que você faz? Você enfrenta esse mundo, pô. Entende? Você tem que ser alguém. Não dá pra gente desistir de nós mesmos, entende? Ou melhor dizendo, não é bom que a gente desista de nós mesmos. Aqui tá o ponto. Não é bom. Não vai dar certo. Por isso que eu vivo falando aqui, quando você levanta da tua queda e você continua seguindo na direção que você tem que seguir, é esse o valor que você está dando para aquilo que você quer. Nenhuma queda faz você desistir. Vivo aqui trazendo dinâmicas do exercício físico, né? Pô, às vezes estou lá num ritmo bom de exercício físico, pô, lesionei o joelho, lesionei o braço, etc, etc, etc. O que eu vou fazer? Pô, vou tratar isso aqui para voltar para treinar. Pô, eu gosto de treinar, eu tenho que treinar e ponto. Entende? Aí tá o ponto. Precisamos de coragem para enfrentar a vida. Senão, se não há enfrentamento da vida, há uma aceitação de uma antivida. Né? Há uma aceitação da morte, não uma aceitação da morte do modo saudável, no sentido de que eu vou morrer, preciso meditar sobre ela. Não, mas uma aceitação da morte como estilo de vida, onde tudo que eu toco morre, onde tudo que eu quero, no final das contas, é a antivida. E aí, meus amigos, você se torna alguém perigoso, no pior sentido da palavra. Então, precisamos abraçar a ideia do aperfeiçoamento e afastar o máximo possível esse maldito perfeccionismo. Porque a gente precisa amar a vida, amar as circunstâncias que eu estou inserido. Repito aqui várias vezes o que eu vou falar agora, que precisamos amar a nossa realidade. Por quê? Porque é só nela que eu posso agir. Então, se eu amo a minha realidade, é nela que eu vou agir com amor. Amor, esse ato livre, esse ato que entende que o amor não é um sentimentozinho piegas, que é um desejozinho que vem e vai. O amor que é esse sangue, suor e lágrimas, que faz o que tem que fazer, que sofre o que tem que sofrer, que se esforça, que vai além, que dá um pouco mais, que chora de alegria, de tristeza, certo? Isso precisa ser a nossa vida, entende? Então precisamos afastar esse mal do perfeccionismo e aceitar que amando a vida, amando a realidade, eu vou estar apto
para me mexer dentro dela. Quer falar de virtude? Vamos falar de virtude, mas é dentro da sua circunstância. Ah, se eu tivesse agora no mosteiro, como eu seria virtuoso, Rafael, você não tem ideia. Seria o mais virtuoso. Certeza, certeza. Olha que soberba esse tipo de atitude. Olha o tipo de soberba. Ah, mas também, né? Fulano lá, né? Inclusive fiz um texto hoje, né? Sobre a inveja, né? Fulano lá, né? Também com dinheiro, né? Também tendo isso. O perfeccionismo faz a pessoa ter uma péssima personalidade. E uma péssima personalidade, meus amigos, é ninho dos vícios. Uma péssima personalidade é. Tá rindo, né, Robert? A péssima personalidade faz nascer a árvore dos pecados capitais, cara. Luxúria, gula, avareza, inveja, egoísmo. Não podemos ir para essa direção. Somos chamados ao aperfeiçoamento e precisamos necessariamente abraçar esse movimento. Se eu não abraço esse movimento, o que eu vou abraçar? Entende? Se eu não abraço esse movimento, o que eu vou abraçar? Essa é a pergunta. Se você não abraça o aperfeiçoamento, você vai abraçar qualquer coisa. E aí, se você vai abraçar qualquer coisa, você vai virar qualquer coisa. E ser qualquer coisa é uma coisa insignificante, uma coisa que não marca, uma coisa que não deixa rastro. Vai ser lembrado, talvez, se for lembrado, vai ser lembrado pelo que não ser. E a gente não pode ter uma vida, de uma certa forma, para buscar ser lembrado do que não ser, né? A gente luta para ter uma vida minimamente saudável, né? Que alguém possa olhar, imagina um filho, um neto, falar, pô, meu avô foi tal pessoa, cara, bacana, íntegro, com essas qualidades aqui, etc. E não que ela não fala do teu avô, não, porque pelo amor de Deus, né, teu avô. Entende, meus amigos? Você tá claro. Você tá claro. Nossa vida precisa ser... O chamado da nossa vida precisa ser aceito, entende? Ah, mas eu não sei qual é a minha vocação. Se eu vou ser psicólogo, se eu vou ser advogado. Cara, se aperfeiçoe. Se você tá num túnel e você ainda não viu a luz, talvez a forma que você vai ver a tua vocação vai ser quando você vê essa luz no fim do túnel, mas para isso você precisa andar. Então o processo de aperfeiçoamento não tem que esperar um momento X para acontecer. Ele precisa acontecer já. Ele tem que permanecer acontecendo. Aí sim, pode aparecer minha vocação. Aí sim, eu vou tomar uma decisão que eu preciso tomar e que eu estava tendo que refletir algumas coisas. Mas o aperfeiçoamento, ele não para. O aperfeiçoamento, ele continua, como a Natália colocou ali, ó. Eu preciso decidir por isso. E quando eu decido pelo aperfeiçoamento, eu tenho que provar que eu decidi. Provar para quem? Para mim e para os outros. Entende? Esse é o ponto importante. Precisa de motivação? Não necessariamente. Tem dia que eu não tenho nenhuma vontade de treinar. Inclusive, o dia que eu falei isso foi o dia que eu corri mais em menos tempo. O dia que eu falei que eu não queria treinar. Eu coloquei, se você não viu, vai lá no meu destaque, exercício físico. Tem um histórico lá. Eu não queria treinar hoje. Aí eu corri 6 km em 45 minutos. Qual era a motivação? Não queria. Tava lá meio com cara de bunda quando tava na academia. Meus amigos, vamos buscar o que precisa ser buscado. Se você precisa de auxílio, se você precisa de psicólogo, se você precisa de terapia, busque. Só não fique sentado esperando a morte chegar.
quando a morte chegar, que sejamos alguém que possa falar bendita morte, entende? Porque fiz da minha vida um testemunho do aperfeiçoamento. Certo, meus amigos? Estamos juntos. Obrigado pela presença de todos. Muito legal ter todos vocês aqui. Até a próxima. Amanhã estou de volta aqui. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Ok? Até a próxima. Vai tirar o print? Vai lá, tira o print com essa posição aqui. 1, 2, 3 e print. Enfim, compartilha, marca a vovozinha, marca o pai, marca o irmão. Enfim, divulgue, divulgue, divulgue. Ok? É isso, meus amigos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.